Bom dia, pessoal. Vamos começar agora nossa 13ª aula do módulo de criptologia. O assunto será criptografia simétrica. Na verdade, criptografia simétrica mais moderna. Olha, todos os exemplos de criptografia que nós vimos até agora foram de um único tipo, simétrica. Por que esse nome? Não sei se vocês conhecem essa palavra simetria, né? Ou seja, o que está de um lado é igual ao que está do outro. Por incrível que pareça, porque assim, para mim essa palavra é tão básica, e eu uso tanto, e depois eu fui tentar dar algumas aulas e tinha alunos que não conheciam essa palavra, simetria, então eu fiquei preocupado, assim, puxa, então ter que explicar bem o que é antes de usá-la tão normalmente. A criptografia simétrica significa que os dois lados da comunicação, tanto o emissor quanto o receptor, devem ter a mesma chave. Okay? Então, esse aqui é o nosso modelo convencional, que foi por muito tempo utilizado. Basicamente é isso aqui que nós temos. Esse é o nosso cenário, né? Você tem um emissor que quer se comunicar com o receptor. Então, eles estabelecem uma cifra. Ao estabelecer a cifra, logicamente, você também estabelece a forma de decifrar. Isso no canal inseguro. Então, você supõe aquele princípio lá supõe que o atacante conhece o canal, conhece o sistema, você vai ficar sempre focado na chave, né? Proteger a chave. E você tem aqui uma fonte de chaves que gera para você, pode ser o que você quiser aí, o que você imaginar, mas então você tem uma fonte de chaves e você tem que ter um canal seguro para se comunicar com o receptor e definir uma chave. Ou eles se juntam antes, definem a chave e depois cada um se afasta, ou eles criam um canal seguro. Tá? E aí, então, você tem uma chave, a mesma chave cai de um lado e do outro. Uma vez estabelecido, eles têm, os dois lados têm a mesma chave, então eles podem se comunicar. Então, por isso é chamado de simétrica, tá? Porque de um lado tem a chave K e do outro lado também tem a chave K. O mesmo algoritmo de um lado, o mesmo algoritmo do outro. Então, você percebe que é a simetria do sistema. Tá? Só um detalhe que é importante, aí não é todo livro que tem isso, tá? E nem todo professor que entra nesse detalhe. As chaves não precisam ser exatamente iguais, mas uma deve ter relação com a outra. O que você não pode é que elas sejam completamente independentes. Isso é um detalhe bem sutil da criptografia simétrica. O que eu estou dizendo é que se eu defino uma chave K, a outra chave não precisa ser exatamente igual, mas ela tem que ser em função de K, ela não pode ser independente. Tá? Só dar um exemplo aqui. Eu tirei esse slide da nossa última apresentação, quando eu estava falando de chaves de transposição. Eu utilizei a palavra Imetro como chave. E por que eu utilizei? Porque ela não tem letras repetidas, né, em ordem alfabética, ela ficaria então dessa forma, colocando as letras em ordem alfabética. Bom, mas se eu não quiser passar exatamente essa chave lá para o receptor, né, eu posso usar uma cifra de César e passar essa chave aí que é mais complicada, mas que funciona do mesmo jeito. Tá? O importante é que as letras sejam diferentes e que na ordem alfabética siga o mesmo efeito da palavra Imetro. Tá? Então imagina assim, eu costumo tirar minhas chaves sei lá, de nomes da mitologia grega, né? Assim, vamos lá. Nomes de deuses da mitologia grega.
E eu não quero que a pessoa saiba disso, então eu posso passar sempre chaves equivalentes, mas não necessariamente exatamente igual, para que mesmo que caia na mão do inimigo, não identifique que eu estou usando sempre chaves da mitologia grega, entendeu? Vou dar um exemplo. Então, assim, não necessariamente tem que ser igual, mas tem que ser em função da chave que eu tenho. Ok? Agora vamos entrar na criptografia moderna. E a partir de hoje, então, até o último dia de aula agora vai ser só cifras modernas. Vamos lá, vamos entrar no contexto histórico. Pós-guerra, você está na época de pós-guerra, e além da pós-guerra, você tem também a Guerra Fria. Né? Apesar desses conceitos, às vezes tem gente que confunde, né? Acham que é a mesma coisa, mas não, às vezes, assim, na verdade são conceitos diferentes, sendo que às vezes você tem gente que coloca a Guerra Fria dentro do pós-guerra, tem gente que considera como totalmente diferente, por isso que eu coloquei aqui como fosse coisas diferentes. Né? Você tem um período pós-guerra, que é o após a Segunda Guerra Mundial, que aí ainda vem, para piorar, ainda vem a Guerra Fria, e para tumultuar, ainda tem uma revolução digital, né? E aí você ainda tem a morte de Alan Turing, lá por volta dos anos 50, que até eu recomendo que você assista ou o filme ou leia um livro, alguma coisa sobre ele, porque ele foi muito importante. Ele é o pai da computação. Agora, a morte dele fez com que viesse à tona alguns segredos da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, a quebra da Enigma. Ela tornou-se pública, anos depois da morte, por causa da morte de Alan Turing. E por que isso é interessante? Porque os ingleses, eles não falaram da quebra da Enigma, tá? Isso não tornou público após a guerra. Ora, e como consequência, então as pessoas continuaram usando a máquina Enigma por muito tempo. Ok? Então, assim, os alemães continuaram usando, né? Franceses, várias pessoas continuam, assim, vários países continuaram usando, a Áustria, o Japão passou a usar Enigma, sem saber que os ingleses, né, já tinham quebrado isso na Segunda Guerra Mundial. Depois eu fui até olhar melhor esse detalhe histórico. Por incrível que pareça, a Rússia foi o único país que não utilizou. É como se a Rússia, né, ou soubesse, de alguma forma sabia disso, ou então eles quebraram a Enigma. Não se sabe. Tá? O interessante é isso. Então, você tem todo esse contexto histórico complexo. E aí, qual é o resultado disso tudo? O mundo precisava de novas cifras. Então, nos anos 60, final dos anos 60, os países perceberam que não dava mais para continuar com as cifras antigas, precisavam de novas cifras. E como depois da guerra, a potência que surgiu foram os Estados Unidos, né, eles assumiram a dianteira tecnológica, então, naturalmente que veio deles, né, os esforços para a criação de novas cifras. Então, o NIST estabeleceu um concurso em 1973 para decidir qual cifra utilizar. Ou seja, botou o meio acadêmico para pensar em alguma coisa. E nenhum algoritmo candidato passou nos testes. Tá? Interessante, nenhum algoritmo. Aí depois, no ano seguinte, o NIST estabeleceu outro concurso. Mas agora, de todos os candidatos, um conseguiu passar nos testes, o algoritmo chamado Lucifer. E o que é que o Lucifer, então, o que é que ele era? Ele era uma cifra simétrica também, né, que realiza substituição e transposição em blocos de bits. Agora já aparece, como é por causa da revolução digital, então já tinha que pensar na representação da mensagem já em bits. Ele foi criado em 1971 por esse criptólogo alemão aí, o Horst Feistel, que trabalhava na IBM. Guarda esse nome, Feistel. Vamos ver daqui a pouco. Após algumas adaptações, o algoritmo vencedor foi publicado com o nome de DES.
por que tem essas adaptações, né? Porque assim, não é, isso aconteceu desde esse primeiro concurso e até hoje acontece. As pessoas, né, os cientistas, eles propõem algoritmos para concorrer nessas disputas e o escolhido, ele não vai exatamente igual, ele é feito algumas melhorias, sabe, assim, algumas adaptações. Então, isso é normal acontecer, não se preocupe não. E aí sim, então vamos lá. Então o Lucifer então deu origem, né, depois de algumas adaptações, ao DES, o Data Encryption Standard, padrão de encriptação de dados. Tá? Essa é a tradução, padrão de encriptação de dados. E aí sim, esse algoritmo ele marcou. Tá? Então entramos agora na era realmente moderna da criptografia. Então quais são as características do DES? A mensagem ela é dividida em blocos de 64 bits. Tá? Cada bloco possui uma saída de 64 bits. Tá? Então, entra 64, sai 64. A chave tem um tamanho de 56 bits. Tá? Apesar de ela entrar 64, mas na verdade só 56 bits são utilizados. Então, não adianta falar que são 64 que não são. São 56 bits. Os outros 8 bits é para só verificar a paridade, sabe? Assim, coisas que para verificar se não mudou nada, se não houve nenhum erro. Então são 8 bits de controle, na verdade 56 bits de fato da chave. E ele executa 16 rodadas. Né? A decifração ocorre no sentido inverso, tá? Ele é fácil para cifrar e fácil para decifrar. Daqui essa imagem eu tirei do livro do Stallings. Stallings é um livro bem conhecido. Tem um print da tela e copiei para cá. Onde você realmente aqui você tem um mapa do algoritmo do DES. Tá? Você vê que a chave entrando com 64 bits. Por isso que eu falei, apesar de você ver a entrada de 64, mas na verdade o que aproveita são 56, está aqui, 56. E essa chave, ela vai gerar, através desses shifts aqui e algumas permutações, 16 chaves, uma chave para cada rodada. Tá? Então, tem a ver também com o que eu falei lá das chaves, que eu falei que você tem uma chave que gera as outras chaves, elas não são completamente independentes, tá? Essas 16 chaves aqui, elas são em função da entrada. Então, você passa por uma permutação inicial, ok? E a partir dessa permutação inicial é que realmente começam as rodadas. Então você passa por 16 rodadas. Terminou 16, aí tem mais uma manipulaçãozinha de permutação. Depois uma manipulação, uma permutação, que é a inversa da inicial. Aí você tem a saída. Ok? Então, é aquele mesmo esquema que a gente viu, permutações e substituições. Só isso. Tá? Eu não vou entrar em detalhe. Tem professor que gosta de entrar aqui, abrir cada uma dessas caixas aqui, abre esta aqui, mas eu acho que para um aluno que está começando, eu acho que não fica muito interessante. Fica uma coisa muito complexa e a aula muito longa e são detalhes, às vezes aí perde o fio da meada. O que é importante é você ter essa visão geral, tá? Das caixinhas aqui. Então, você tem as 16 rodadas do algoritmo. Ok? E isso, permutações e substituições. Aquele mesma coisa que eram feitas na cifra de César, na cítara espartana, depois a cifra de Vigenère, depois na máquina Enigma, permutações e substituições. Só isso. Tá? Só que agora feito numa quantidade muito maior, e isso de uma forma muito rápida, porque para computador fazer essas permutações e substituições com bits é muito rápido. Então isso aqui é muito rápido para um computador. Então a gente entrou realmente numa era moderna da criptologia com esse DES. Cada rodada, então, ela é feita
com uma... Eu só não vou entrar em detalhes, como eu falei, não vou abrir aqui a caixinha com muito detalhe, mas assim, só para ter uma ideia, essas rodadas que tem no algoritmo são essas formas aqui. Então, cada pedaço desse aqui é uma rodada, tá? E o importante é saber que cada rodada dessa é uma rede de Feistel, tá? Esse foi o grande efeito de Feistel, o grande diferencial que ele trouxe lá para o Lucifer, e aí foi incorporado aqui para o DS. Você tem aqui a mensagem original, você tem todos os bits, e aí você divide a string ao meio. De um lado o right, né, o lado direito, e o lado left, que é o esquerdo. Então, eles vão substituindo, e vão permutando aqui. Ó. O lado esquerdo vai ser depois o lado direito da segunda entrada, e o lado direito passa a ser o lado esquerdo da segunda entrada, e assim vai mudando. Né? E o interessante é que, para retornar, né, para decifrar, então aqui são as saídas do texto cifrado, ele vem para cá e você vai voltando como fosse subindo o algoritmo. Você vê que a chave da 10ª rodada, né, vai estar aqui, ó, vai ser a primeira. Tá? Então, digamos, você quer fazer um DS com 50 rodadas. Tá? Então, aqui vai ter K50. Para desfazer, você vai colocar a chave K50 como primeira. É como se estivesse subindo de novo o algoritmo. Então, isso é fantástico, assim, essa facilidade de subir e descer. Tá? Então, essa foi a grande vantagem do DS. Trouxe uma rapidez muito grande nas implementações. Então, o nome que você precisa então, só lembrar é isso, é as redes de Feistel. Cada rodada é uma rede de Feistel. Após a sua oficialização, em 1977, olha só, o curso foi em 74. Depois de 3 anos, é que ele foi oficializado como um padrão nos Estados Unidos. Então, mas ele sofreu algumas críticas, tá? Porque o NIST, ele trabalhou junto com a NSA. E até hoje, bom, você sabe que a NSA a gente não confia muito, mas também naquela época já também nos confiava. A Agência de Segurança, né, Nacional dos Estados Unidos. Então, dentro das caixas lá, tem as S-Box, tá? E as S-Box, elas foram mudadas. Assim, o Lucifer tinha uns valores meio aleatórios, e eles mudaram nas adaptações, eles trocaram os valores das S-Box. Então, surgiu assim uma teoria uma teoria da conspiração de que a NSA teria mudado esses valores para tornar mais fácil para eles, né, para ter que decifrar. Bom, então isso foi uma coisa negativa, mas mesmo assim o pessoal deixou, só tinha ele, então vamos utilizar o DS. Depois surgiu alguns ataques contra o DS, e viram que as S-Box eram fortes contra esse ataque. E as originais do Lucifer não eram. Então, assim, tirou esse passado negro do DS, então foi meio que limpado, assim. Então, viram que as S-Box, então, se houve alguma mudança, foi para melhor, não para pior. Tá? O DS, ele representou um grande avanço, né? Mas hoje ele está obsoleto. Então, principalmente pelo seu tamanho de chave. Ele é pequeno para os dias atuais. Então, lá pelos anos 80, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, passaram a pensar em um substituto para o DS e pensaram então nesse o triplo DS, né? Que aí você encontra como 3DS ou TDS. Então, você pode encontrar essas duas siglas nos livros, tá? Mas é o triplo DS. O que é que ele faz, né? Quais são as características? Ele vai utilizar o DS resultado 3 vezes, tá? Então, em vez de uma só, o próprio DS passa a ser uma rodada inteira. Em vez de passa a ser
executada como 3 rodadas do mesmo algoritmo. E aí você usa, então, em vez de 3 chaves de 56, você usa... Não, na verdade, uma de 56, você usa 3 chaves de 56, que dá, então, um total de 168 bits. Ou seja, aumentou realmente a segurança. Tá? E como ele é rápido, então, assim, não afetou tanto a velocidade. Como é que ele faz? Ele encripta, ele decripta e encripta. Tá? Ou seja, ele sobe, depois ele desce, não, desculpa, ele desce, sobe e desce de novo. Tá? Agora você não confundir, tá? Como ele vai encriptar e decriptar, só que ele não usa a mesma chave, tá? Então, se você colocar aqui K1 aqui em vez de K2, aí não, então você não fez nada, né? Você fez e desfez, então fez só perder tempo. Então, na verdade, sim, o fato de decriptar não quer dizer que ele está voltando ao que era, ele está decriptando, né? Ou seja, ele está passando pelo algoritmo de novo, volta, subindo, mas com uma chave diferente. Então é como se fosse uma outra rodada de criptografia. Tá? Depois ele utiliza uma encriptação com a chave K3. Né? E aí, a mesma forma, para voltar, então, ele faz todo o inverso, né? Que é encriptação, passa a ser decriptação, né? O E muda para D para E. E a chave no sentido inverso. Então, a última aqui na rodada de cifração, que é o K3, ela passa a ser a primeira na decifração. Tá? Então, essa ideia foi bem legal, foi interessante, assim, essa proposta, foi utilizada por muito tempo, né, o tipo DS, mas hoje ele foi considerado obsoleto. Então, então, em 2017, ou seja, recente, até pouco recentemente o triplo DS ele era bem utilizado, mas ele foi considerado obsoleto, não se usa mais. Tá bom? E é isso. Enfim. Ok? Alguma dúvida? Eu tô tranquilo, professor. Ok. Então é isso. Essa foi uma nova era, então você vê que é coisa recente, tá? Pra você entender. Eu nasci em 77. Então, assim, é tudo. Eu tenho a mesma idade dessas alterações todas aí, dessas modificações todas. Então, é uma história que está sendo construída até recentemente. Não é diferente de você estudar engenharia civil, que engenharia civil existe há milhares de anos. Né? Então, é uma engenharia nova, conceitos novos. Tá bom, pessoal? Então, nenhum comentário, então bom descanso aí para vocês. Eu tinha só um comentário sobre o primeiro slide da aula, que Sim. mostrava a questão do emissor, receptor, o canal, né, de transmissão e a chave. Eu tinha visto uma vez um vídeo, era um white hat explicando sobre questão de segurança, esse tipo de coisa. E aí ele tinha dado um exemplo de um portão que era, tipo, controlado por meio de controle remoto, tipo, à distância. Sim. E aí ele deu o exemplo do canal, da emissora e tal. E, se eu não me engano, eu acho que acontecia a interceptação, que era contra a confidencialidade, se não me engano. Só que isso ocorria com a chave, e não com o canal. E eu queria, não sei, talvez você explicar sobre isso ou algo do tipo. Tipo assim, tinha a chave para poder abrir o portão, que era necessário, e o controle gerava essa chave. E aí, não sei, um black hat, ele pegava e interceptava essa chave antes de chegar no portão, e copiava ela. Pra poder ele abrir o portão, se necessário. Exatamente. Eu queria, não sei, talvez explicar sobre isso, algo tipo comentar em cima. Mas é que você vê que existe um canal de comunicação, né, naquela imagem já dá para perceber. Existe um canal de comunicação entre o emissor e o receptor, mas também existe um outro canal, que é o de canal para poder comunicar com as chaves. Então, esse é o grande gargalo, né, o grande ponto fraco da criptografia simétrica. E o que a gente vai ver, então, na próxima aula é como esse problema foi resolvido. Tá? É o que acontece no banco. Era justamente isso que eu ia perguntar, como que a gente poderia, não sei, talvez proteger a própria chave. Exato. Bom, é porque assim, isso aí vocês vão entender melhor na próxima semana.
com a criptografia assimétrica. Agora, na questão da chave aí, bom, dá para fazer. Agora, não sei se compensa financeiramente fazer, entendeu? Para o banco, sim. Então, você vai fazer uma transação bancária, ou você vai fazer uma compra pela internet. O que acontece no fundo cria-se um canal seguro através da criptografia assimétrica, aquele canal de comunicação das chaves, para poder comunicar com a chave de um lado para o outro. Uma vez que você estabeleceu esse canal seguro, aí você começa a trabalhar naquele outro canal, que é o canal de comunicação mesmo, entendeu? Das mensagens. Esse aqui foi o interessante, então, desse problema aí que foi resolvido nos anos 70, quando se criou a criptografia assimétrica. Então, o objetivo da próxima semana é você entender exatamente como foi feito isso, né? E por que é importante ter as duas coisas, tá? A criptografia assimétrica, ela não veio para derrubar a criptografia simétrica, ela veio para complementar.